As novas recompensas dos chapéus de palha, após Elbaf, explicadas. 1. Chopper, o guerreiro subestimado. Em Wano, Chopper, apesar da situação complicada, curou rapidamente o letal Viruzone de gelo de Queen e alcançou os 1000 berries pela primeira vez. Em Elbaf, a tripulação se deparou com uma enfermidade que afetava apenas os gigantes, uma dolência nos músculos dos guerreiros que os deixava como estátuas de pedra. Combinando a medicina avançada que aprendeu no reino de Torino com as plantas curativas únicas de Elbaf, Chopper desenvolveu rapidamente um antídoto. Ao ver uma rena flutuante curar soldados de 20 metros de altura que a medicina tradicional dos gigantes já havia dado por mortos, a população de Elbaf começou a adorá-lo, como um médico divino enviado pelos deuses. Chopper modificou a fórmula de sua Rumble Ball para adaptar seu Monster Point às condições da ilha. Durante um ataque complicado nas florestas superiores, Chopper se transformou e conseguiu lutar corpo a corpo contra guerreiros gigantes experientes, servindo de escudo humano para proteger Nami e Usopp. O mais impressionante foi que ele conseguiu manter o controle total dessa forma, sem sofrer o desgaste que normalmente vem depois, demonstrando que sua resistência física continua progredindo. As façanhas médicas e militares de Chopper em Elbaf são impossíveis de ignorar, e a marinha não poderá continuar o vendo como um simples animal de estimação. 5.000 berries pode ser o número que deveria aparecer em seu cartaz de recompensa. 2. Nami, o gato ladrão temido pelo mundo. O valor atual de Nami é de 366 milhões de berries. O arco de Elbaf foi o cenário perfeito para ela, sendo a terra das tempestades nórdicas, climas extremos e mitologia dos raios. Seu papel como navegadora e manipuladora do clima cresceu consideravelmente. Com sua inteligência meteorológica e o poder de Zeus integrado ao seu Climatect, Nami conseguiu dominar as tempestades de Elbaf. Em um momento crítico do arco, realizou um ataque elétrico teleguiado e eliminou as bestas guardiãs com um único golpe, surpreendendo Dory e Brogy, os guerreiros gigantes. Por essa façanha, passaram a chamá-la de a Mestra do Raio. No início do arco, após desaparecer do Thousand Sunny, Nami acordou em um castelo feito de blocos. Ela usou seu Mirage Tempo para criar ilusões ópticas dela mesma e de seus companheiros, confundiu os guardiões animais gigantes que os perseguiam e conseguiu reunir o grupo sem que ninguém se machucasse. Nami realizou seu sonho de cartógrafa, ao decifrar o complexo ecossistema de Elbaf. Ela conseguiu prever as mudanças climáticas da ilha, como as chuvas de granizo gigante e os ventos de furacão, e guiou a tripulação pelas pontes suspensas que conectam as terras altas. Nami assumiu o controle total de uma nuvem viva, que pertenceu a uma Yonko, e com sua capacidade de dominar o clima da ilha mais desafiadora do mundo, confirmou sua posição como uma das oficiais mais perigosas e importantes do futuro Rei dos Piratas. Por todas essas façanhas, acreditamos que Nami merece uma recompensa de 600 milhões de berries. 3. Brook, o esqueleto da profecia. Brook já tinha 383 milhões em seu cartaz antes de pisar em Elbaf, mas o que aconteceu nessa ilha levou sua lenda a um nível completamente diferente. Nos níveis mais profundos de Elbaf, a tripulação se deparou com um culto de gigantes sombrios que dominavam magia de almas de origem nórdica, e Brook foi o escolhido para enfrentá-los. Os guerreiros desse culto eram imunes à dor física, então golpes normais não serviam de nada. Brook extraiu o frio extremo do Yomi no Kuni através de seu Soul Solid, congelou a força vital desses gigantes, interceptou suas projeções espirituais e cortou o vínculo da alma, que mantinha os guardiões mortos-vivos do templo de pé, provando que sua Akuma no Mi é o contra-ataque perfeito contra a necromância. Brook separou sua alma de seu corpo, atravessou paredes de madeira e pedra, explorou as câmaras ocultas do templo sagrado e localizou o último Road Poneglyph. Ele repetiu sua façanha de Whole Cake Island, mas desta vez em modo completamente místico. As crianças gigantes e os guerreiros supersticiosos também o confundiram com um emissário de Helheim. Brook, sendo Brook, aproveitou isso para afugentar guardas, sem mover um dedo, conquistando o apelido de o Esqueleto da Profecia.
O momento mais emocionante chegou no banquete, quando ele tocou Binks Sake diante de Dory e Broggy, gigantes que viveram a era dourada da pirataria. Naquele momento, Brooke conectou o passado dos piratas Rumbar ao presente dos Chapéus de Palha. Brooke poderia facilmente chegar aos 700 milhões após Elbaf. 4. Frankie, o ciborgue que conquistou Elbaf. Atualmente, Frankie tem 394 milhões em seu cartaz de recompensa e a Ilha dos Gigantes se tornou seu laboratório pessoal. A primeira coisa que fez foi realizar uma modificação de emergência no General Frankie. Ele integrou princípios de energia de fusão em seus sistemas e adaptou o Apometal para suportar golpes diretos dos guerreiros gigantes sem se despedaçar. Quando a tripulação ficou encurralada por uma besta mitológica da floresta, Frankie exibiu uma versão aprimorada do Radical Beam, alimentada pela nova fonte de energia. O disparo atravessou a armadura natural da criatura com um único golpe e deixou uma vala no chão que derrubou marujos e gigantes. Ninguém conseguia acreditar que um ser humano pudesse carregar tamanha potência em seu próprio corpo. As condições de Elbaf danificaram o Sunny na chegada, mas Frank resolveu isso trabalhando ao lado dos melhores carpinteiros e ferreiros locais com madeira da árvore Adam, o mesmo material com o qual o navio foi construído. Ele o reparou em tempo recorde e projetou um sistema de estabilidade para navegar pelas correntes violentas que cercam a ilha. Os artesãos gigantes o reconheceram como o sucessor direto do lendário Tom. Além disso, sempre que ativava seu Frankie Hair ou lançava os mísseis dos ombros, as crianças gigantes e os jovens guerreiros enlouqueciam. Jamais tinham visto um ciborgue. Frankie aproveitou esse fanatismo para conseguir materiais sem enfrentar burocracia de verdade. Unir a ciência do governo mundial com a força do novo mundo tem um preço em berries, e sua recompensa poderia chegar a no mínimo 800 milhões. 5. Usopp, o dia em que parou de mentir. Ao chegar em Elbaf, Usopp tinha 500 milhões de recompensa em seu cartaz. A pressão do arco o obrigou a dominar completamente seu hack da observação. Durante uma emboscada nas florestas gigantescas da ilha, com atiradores ocultos e bestas camufladas a quilômetros de distância, Usopp conseguiu enxergar as auras inimigas através da densa vegetação. Calculou cada trajetória, equilibrando os ventos de furacão de Elbaf com o Kurukabuto e neutralizou todas as ameaças antes que a armadilha pudesse se fechar. Ninguém caiu porque Usopp viu tudo vindo. Ele fundiu seus pop greens com as lianas e plantas carnívoras do local, criando armadilhas capazes de imobilizar inimigos de 20 metros de altura. O momento mais poderoso do arco foi com o príncipe Loki. E Usopp, em vez de sair correndo, fez um discurso de verdade sem mentiras, com coragem pura que ressoou profundamente com o código de honra dos gigantes. Loki o respeitou, e as facções mais duras do reino também. Por sua proximidade com Oimo, Kashi, Dory e Broggy, os gigantes já falavam dele como uma lenda antes mesmo de ele chegar à ilha, e pouco tempo depois, os habitantes o coroaram como o grande guerreiro profetizado. Mas o momento real chegou no banquete, quando os gigantes ergueram suas canecas em sua homenagem. Usopp se olhou no espelho e entendeu que não precisava mais inventar nada. Ele finalmente havia se tornado o guerreiro que sempre quis ser. Por todas essas façanhas, poderíamos ver uma recompensa de 1 bilhão de berries em seu cartaz. 6. Nico Robin. A luz que Ohara nunca apagou. Nico Robin, atualmente, possui uma recompensa de 930 milhões de berries. Elbaf foi sua maior conquista arqueológica. Combinando os livros preservados pelos gigantes com as escrituras ocultas nas raízes do Yggdrasil, Robin decifrou informações extremamente importantes sobre o século vazio, a identidade de Joy Boy e localizou as pistas definitivas para o último Road Poneglyph. Ela essencialmente colocou Luffy às portas de Laugh Tale, completando o que Nico Olvia havia deixado para trás. O governo mundial tentou detê-la, enviando o CP0, mas Robin levou sua Demon Flare a um nível completamente diferente, revestindo seus braços gigantes com o hack da armadura de forma consciente e sustentada.
As unidades de elite não puderam fazer absolutamente nada, e além do combate, Robin se tornou a voz da verdade. Suas traduções unificaram os gigantes, a grande frota e os revolucionários. Ela conectou os pontos entre os segredos de Elbaf e a mensagem de Vegapunk em Egghead, coordenando toda a aliança para a guerra final. Os reis de Elbaf juraram protegê-la, como a luz da esperança. Robin não é mais simplesmente uma pirata com recompensa alta. Para o Gorosei e Mu, ela é a pessoa mais perigosa do planeta. Por essa razão, a previsão de sua recompensa poderia subir para 250 bilhão de berries após Elbaf. 7. Sanji, a asa que nunca descansa. Chegando a Elbaf com uma recompensa de 1,032 bilhão de berries, Sanji foi direto para a linha de frente e não saiu de lá até que o trabalho estivesse concluído. Seu Ifrit Jambe atingiu um nível completamente diferente nessa ilha. Contra os guerreiros de elite e os guardiões colossais da floresta, seus chutes geraram plasma azul brilhante, com uma temperatura tão impressionante que derrubou gigantes encouraçados com um único impacto, deixando marcas massivas de queimadura no terreno que até o príncipe Loki notou. O exoesqueleto ativado somado ao hack da armadura avançado transformou cada chute em um evento geológico. Quando os assassinos do CP0 atacaram traiçoeiramente Robin e Nami, Sanji se moveu a uma velocidade que o tornava quase invisível e bloqueou o impacto com sua canela de aço sem um único arranhão. Elas nunca estiveram em perigo real. Então chegou o banquete. E Sanji tomou as cozinhas reais sem que ninguém precisasse pedir. Usou ingredientes da ilha com receitas do reino Kamabaka e criou um festim medicinal que revitalizou fisicamente todo o exército aliado em tempo recorde. Os guerreiros nórdicos, que valorizam a comida quase tanto quanto a batalha, o reconheceram como o chefe supremo dos mares. Sanji operava em silêncio. Ele se infiltrou nos sistemas de comunicação do Yggdrasil, sabotou os planos do governo mundial antes que pudessem fechar a armadilha e deixou o Sunny com caminho livre para zarpar quando a situação ficou crítica. As previsões do arco de Elbaf para Sanji podem chegar a 667 bilhão de berries em seu cartaz. 8. Jinbe, o pilar que ninguém vê cair. Com uma recompensa atual de 1 bilhão de berries, este personagem prova exatamente por que sua reputação o precede. Com o Karate Gyojin avançado, ele manipulou torrentes massivas para desviar navios inimigos, deter bestas marinhas colossais e conduzir o Thousand Sunny por zonas onde as ondas tinham o tamanho de edifícios. Sem ele, o navio não teria saído de lá. Em terra, atuou como o escudo definitivo. Com o hack da armadura no máximo, bloqueou impactos que teriam demolido fortalezas inteiras, protegendo Nami, Chopper e civis da ilha durante os colapsos estruturais. Os guerreiros de Elbaf ficaram atônitos vendo um Gyojin segurar seus golpes mais pesados com os próprios braços. Ele foi essencial para acalmar as tensões entre a facção do príncipe Loki e os Chapéus de Palha. Conectou-se imediatamente com Dory, Broggy e os anciãos do reino e ajudou a formalizar a aliança militar global sem ceder às provocações do governo mundial. E quando o clímax do arco transformou a geografia da ilha em caos puro, com o Gear 5 de Luffy e os poderes de Loki destruindo tudo ao redor, Jinbe manteve a cabeça fria. Ele coordenou a evacuação de Robin, dos arqueólogos e dos livros sagrados de Ohara, abrindo caminho a golpes de percussão pura para garantir que o conhecimento histórico saísse intacto. Jinbe não entrou para a tripulação para trazer força bruta. Entrou para dar a Luffy o que ninguém mais pode dar: estabilidade, proteção e experiência de veterano. E em Elbaf ele provou isso mais uma vez. É por isso que sua recompensa deveria subir para 350 bilhão de berries ao final de Elbaf. 9. Zoro, o demônio das três espadas. Chegando a Elbaf com 111 bilhão de berries, Zoro desencadeou sua própria versão do Hakoku, impregnada com o hack do conquistador avançado. A onda de choque cortou as nuvens de Elbaf ao meio e destruiu toda a ofensiva inimiga com um único golpe. Dory e Broggy presenciaram tudo, soltaram uma gargalhada enorme e o reconheceram como digno das lendas da ilha. Depois veio o Yggdrasil. Uma seção da árvore ameaçava esmagar o Sunny e os civis abaixo. Zoro sacou Enma
Empurrou seu hack da armadura ao limite absoluto e realizou um corte em escala quilométrica através de uma madeira ancestral que os carpinteiros gigantes consideravam completamente indestrutível. O campeão da vanguarda real o desafiou para um duelo, um colossal mestre das espadas que desprezava os humanos por seu tamanho. Zoro o enfrentou corte por corte, bloqueou uma espada do tamanho de um edifício e, com um contra-ataque alimentado pelo hack do rei, partiu a arma ao meio. O campeão se ajoelhou. Os guerreiros de Elbaf lhe deram o título de O Demônio das Três Espadas. E quando o príncipe Loki tentou intimidar a tripulação com sua presença avassaladora e seu hack, Zoro simplesmente deu um passo à frente, colocou a mão no cabo da Wado Ichimonji e deixou seu instinto assassino vazar para fora. Loki parou imediatamente. Cortar a geografia da ilha mais poderosa do mundo e dobrar suas lendas em seu próprio terreno, o título de maior espadachim do planeta já tem dono. Só falta ser oficializado. Por isso, nossa previsão para ele seria de 670 bilhão de berries. Desce, Luffy. O dia em que Elbaf se ajoelhou. Carregando uma recompensa de 3 bilhões de berries após derrotar Kaido, Luffy chega ao arco de Elbaf. Loki não era um inimigo qualquer. Era o príncipe amaldiçoado de Elbaf, com uma força física descomunal e um rancor histórico carregado por gerações. E Luffy o enfrentou sem hesitar um segundo. O choque de seus hakis do conquistador avançado partiu o céu de Elbaf ao meio, dissolvendo as tempestades nórdicas da ilha como se fossem fumaça. Luffy não apenas conteve o poder do príncipe gigante. Sua vontade pura e inabalável obrigou Loki a reconhecer-lo como o legítimo herdeiro de Joy Boy. Então veio o Gear 5, e para Elbaf não foi uma técnica de combate, foi um evento extraordinário. Quando os tambores da libertação ecoaram por todas as montanhas da ilha, os anciãos do reino Dory e Broggy, incluídos, caíram de joelhos em lágrimas. Eles haviam passado 800 anos esperando para testemunhar o verdadeiro Deus do Sol. Luffy transformou as armas gigantes dos inimigos em borracha, rebateu ataques colossais e expandiu seu corpo a proporções míticas. A profecia se cumpriu diante de seus olhos. Quando a marinha implantou sua frota massiva para sitiar Elbaf, Luffy foi direto para as costas. Um Red Rock potencializado com Gear Trace, Ryu e Haki do Rei criou uma explosão de fogo e pressão que destruiu toda a linha defensiva com um único golpe. Mas a maior façanha de todas foi sentar Dory, Broggy, Hajrudin e a realeza de Elbaf na mesma mesa, unificando um reino dividido sob sua bandeira através de puro carisma, comida e coragem. Luffy deixa Elbaf com o exército mais poderoso do planeta e o caminho para Laugh Tale completamente aberto. O título de Yonko já não lhe faz mais jus. É por isso que acreditamos que sua recompensa poderia chegar a 4 bilhões de berries. Elbaf, o arco que mudou tudo. Quando A Thousand Sunny se afastou de Elbaf, não era o mesmo navio que havia chegado, e a tripulação tampouco. Luffy unificou os gigantes sob sua bandeira e provou ao mundo que o Gear 5 não é uma técnica, é uma profecia cumprida. Zoro cortou o que ninguém havia cortado e dobrou lendas em seu próprio terreno. Sanji queimou, protegeu e sabotou o governo mundial dentro do mesmo arco. Robin encontrou Sal, decifrou o último Road Poneglyph e se tornou a ameaça número 1 do planeta. Jinbe navegou mares impossíveis e manteve a cabeça fria quando tudo desmoronava. O Sop parou de mentir e os gigantes ergueram suas canecas em sua homenagem. Frank transformou a ilha em seu laboratório pessoal. Brook foi espião, guerreiro e a alma do arco ao mesmo tempo. Cada um cresceu, cada um deixou sua marca na ilha mais indomável do mundo.